entrevista aqui no nosso especial Dia dos Pais, 2 médicos. E esses de hoje, além de ser pai e filho, terem a mesma profissão, eles têm o mesmo nome. Doutor Pedro Cavalcante e doutor Pedro Cavalcante também. O pai e o filho aqui no podcast Viver Bem. Um prazer receber vocês aqui. O prazer é nosso, né? É uma estrada longa, né? E que Pedro abraçou também, caminhou junto comigo. Hoje ele está à frente de muitos setores da clínica e que nos dá muita alegria a gente ter também outros filhos que não são médicos, mas, por exemplo, Paulo Cavalcante, ele é o administrador. Nós temos Valéria Cavalcante, minha esposa, que ela é formada em economia, mas tem uma pós-graduação em administração hospitalar e uma em gestão empresarial. E a Priscila, que ela fez as partes de moda e design, mas também teve formação para marketing. Hoje ela cuida do marketing da clínica. Então, é uma clínica, Pedro Cavalcante, é uma clínica familiar. Uhum. E sendo familiar, tem lugar para todos, né? E que a gente consegue administrar com harmonia até hoje. Olha, são 37 anos. Muito tempo mesmo. Para a gente começar, Pedro Cavalcante Filho, apresenta o seu pai. Quem é doutor Pedro Cavalcante? Bem, o meu pai, ele, na verdade, o nome dele é Pedro Oliveira Cavalcante Filho, é ele, tá certo? Ah, e o filho é ele? O filho é ele. E você é neto? Era para mim ser neto, mas minha mãe quis botar um barbalho no meio, aí confundiu tudo. Até exame trocado já saiu aqui por causa da gente. Mas meu pai, tá certo? Ele foi uma pessoa que realmente trouxe uma nova visão sobre o otorrino aqui, quando chegou aqui na década no ano de 1980, e para exatamente crescer a otorrino como um todo. E realmente ele é um nome nacional e que serve hoje de inspiração e de espelho para tudo que a gente faz, não só eu como médico, mas meu irmão como administrador, minha irmã como trabalhando com marketing e design, tá certo? E além de outras empresas que ela também faz. Então, todos nós temos ele realmente como um modelo e como uma fonte de inspiração. Olha aí. E doutor Pedro? Quem é doutor Pedro aqui? Pedro, é até bom falar nisso, que as pessoas não imaginam detalhes. A clínica Pedro Cavalcante foi uma homenagem que eu fiz ao meu pai, que o nome dele é Pedro Oliveira Cavalcante. Eu sou o Pedro Oliveira Cavalcante Filho. Como meu pai não era médico, né, era um homem simples, não teve condições de estudar muito, mas foi um que pensou na vida e tudo, eu resolvi homenageá-lo. Então você vê que não tem o que normalmente existe em clínica. Clínica doutor fulano de tal. Então não, é clínica Pedro Cavalcante. É uma homenagem ao meu pai. E esse Pedro não é você, nem não. É o seu filho. É o pai, o avô e o bisavô. O filho de Pedro tem o nome de Pedro de Oliveira Cavalcante bisneto. Mas ainda tem 9 anos de idade, né? A gente não sabe, ele... Olha, o filho... Vamos dizer que a gente não tem imaginação, já está no quarto Pedro Cavalcante. Mas esse eu corrigi, eu botei bisneto no nome dele. Bisneto, olha aí. Então, na verdade, assim, a gente vê que a medicina, ela tem mais de 2.000 anos como profissão. E com isso, a gente vê que se fala assim, a medicina é um sacerdócio. Ela é um sacerdócio porque a gente tem que ter uma dedicação quase que exclusiva a ela. A gente faz outras coisas e tal, mas é tudo ainda voltado sobre esse alicerce que é a medicina. Então, não existe a possibilidade, eu acho, de um médico abraçar a medicina sem ter vocação. Porque ela é extenuante. Como sacerdócio, ela não tem horário, né? Você tem que ter a família, entender isso, né? Eu conheço outros professores meus que são pais de médica e a gente sabe, as nossas ausências que não dependem da nossa vontade, né? E as viagens, eu depois passei a participar de muitos congressos, ser palestrante nacional e internacional, eu passei a também pagar um preço com relação aos filhos. Mas como nós sempre estivemos muito próximos, você termina influenciando, talvez subliminarmente. Poxa, mas meu pai é um médico, né? E tal.
será que eu também tenho essa vocação? Dos meus irmãos, por exemplo, só eu quis medicina. Da minha família, quando eu olho para avós, tios-avós, para os meus pais, para meus tios, meus primos, ninguém quis fazer medicina. E eu estava lá, né? Eu decidi fazer medicina aos 15 anos de idade. Ué, mas que 15 anos de idade você decidiu? Foi quando eu comecei o ensino médio, que naquela época chamava científico. E eu sabia que a matéria que eu ia estudar no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio, toda ela cairia no vestibular. Portanto, eu precisava estudar muito para aprender. Não queria aprender só no último ano do ensino médio. Já fica a dica aí para os estudantes que estão aí querendo fazer medicina. Vocês imaginam que com 15 anos, né, eu fico pensando às vezes assim, em 1971 eu entrei num curso para vestibular. Porque eles iam começar pela matéria do primeiro ano. E aí era uma coisa difícil de entender. Por que esse garoto aqui com 15 anos, se os cursinhos foram feitos para quem estava fora de faixa, para quem tinha feito vestibular, mas não tinha sido aprovado, e eu já estava lá 2 anos antes, né? Até um pouco mais, mas estava lá no cursinho já estudando. E aí depois eu fiz o outro ano, outro cursinho, depois fiz os meus 3 anos estudando, então eu achei que isso foi uma forma muito simples de eu me preparar para um vestibular. E no primeiro vestibular eu passei com 17 anos, mas não é que isso é outra coisa do outro mundo. Eu sabia que eu precisava ter vontade, ter tempo e ter estudos, o saber, né? Foi uma fórmula que deu certo. Doutor Pedro, aí você disse, não tinha ninguém da sua família, você não se inspirou em ninguém, foi a sua vocação mesmo ali, a medicina. E como é que você se sentiu quando seu filho mais velho, que tem o mesmo nome que você, decidiu ser médico? Eu me senti da mesma forma quando eu decidi ser médico. Meu pai tinha muitos amigos, mas tinha 2 amigos que marcaram assim a minha pré-adolescência. Um foi o Dr. Jair Navarro, né, que ainda é vivo e eu me encontro frequentemente com ele. E o outro era o Dr. Silos Guerreiro de Carvalho. Todos os 2 eram otorrino, né? Uma coisa... Eu não sei também se porque eu tinha muita crise de amígdala e eu ia a eles. Então, quando se falava com médico, a minha referência era o fato desses 2 amigos, que eu consultava com eles. E depois terminei até sendo operado da amígdala no primeiro ano de faculdade, o Dr. Jair Navarro, que me dá muito orgulho falar isso, porque sempre foi um médico muito brilhante e era uma pessoa muito querida na sociedade. Então, acho que eles me inspiraram também para isso. Eu estando já praticando a medicina, né? E Pedro chegou para mim e disse, papai, eu estou pretendendo fazer medicina. E eu falei essa receita. Então, você precisa ter vocação, você precisa ter tempo e você precisa estudar muito. Não tem erro. E ele, que muito disciplinado, fez essa dever de casa, como tem, né? E eu pude também ter um orgulho muito grande. Eu vou contar essa que ele não conta, né? Mas eu falo isso. Eu tinha ensinado no cursinho 5 anos, do segundo ano da faculdade até o 6º ano. E aí, quando ele disse que ia fazer para medicina, eu pedi para ele me passar os livros de química, né? Que eu ensinei química, já fazia 22 anos que eu tenho ensinado. Deve ter esquecido tudo já. E aí, quando ele me deu os livros, eu fui folheando, eu fui vendo que aquilo tudo estava ainda muito vivo na minha cabeça. E aí tinha química atomística, tinha química geral, né? Que era a química inorgânica, tinha a química orgânica e tinha a físico-química. E eu falei assim, olha Pedro, arranja 4 amigos seus, monta um grupo aí, porque eu acho tão chato dar aula só para uma pessoa, que aí eu quero dar o curso de química para vocês, 22 anos depois de ter deixado de ensinar química. Então foi o professor particular de química. Exatamente, foi sim. Sim, ele realmente, a gente se reunia lá em casa com meus amigos, colegas de turma, a gente ia lá e ele pegou aqui meu livro, deu uma revisada aqui da matéria dele e disse, pronto, vamos começar aqui na ordem. E começou realmente, fez um curso de química
particular para todos, para mim e para mais outros amigos, colegas meus. E gratuito. Gratuito, o pessoal saiu ganhando. Aproveitaram do amor e da doação do pai, né? Exato. Mas é o prazer de ensinar, que também me aflorava em mim desde essa época, sabe? Então eu fiz com todo prazer e fiquei muito feliz com o resultado, porque ele teve sempre notas muito altas de Quando química. o Pedro passou no vestibular. Aí, Quando passou no vestibular, aí eu falei para ele que ele agora teria que fazer o seguinte: a toda disciplina que ele fosse pagar, ele estudasse como se fosse professor ou especialista naquilo. Então, se você está estudando fisiologia, estude para ser um fisiologista. Se você está lá fazendo cardiologia, estude como se você fosse ser cardiologista. Por quê? Porque começa você a aprender e sedimentar muita coisa. E medicina não é olho clínico, é raciocínio lógico. Eu vi muito essa frase, falando, tem um olho clínico, olha assim, não, ele tem um raciocínio lógico. As informações que ele vê através dos sintomas e dos sinais, ele vai montando um grande tabuleiro que vai chegar a um diagnóstico. Então, tem que ter, na realidade, uma memória guardada sobre muitas coisas. Então, não existe outro segredo. Tem que estudar muito. Aí Pedro decidiu medicina, passou no vestibular, e quando foi que decidiu ser otorrinolaringologista? Realmente, Teve a influência do pai mesmo? Isso foi um crescimento ao longo do... Foi etapas, né? Realmente não foi que eu, desde criança, disse eu quero ser otorrino, não. Realmente foi criando etapas. Eu sempre fui criança que sempre me cobrei muito, sempre como ele falou, né? Você sempre vai estudar aquilo como se você fosse realmente ensinar. E eu acho que isso eu levei para todo o meu estudo. Então, sempre que eu vou estudar, eu disse, espera aí que eu vou fazer aqui o estoque aí para ensinar alguém. Nunca ensinei, às vezes nem ensinava ninguém. Mas ficava lá guardando e dizia, ó, quando eu for explicar para alguém, eu vou explicar isso, isso e isso. E realmente estudar como se eu fosse ensinar. E isso funcionou bem para mim. Eu me cobrava para que pudesse fazer isso. Então, inicialmente, eu decidi pela medicina já no primeiro ano de científico, quando realmente, por uma série de fatores, pela forma como eu estudava, sempre dizem, esse menino tem que ser ou advogado ou médico, né, por causa das minhas notas. E realmente acabei optando pela medicina que estava lá em casa, desde o início. O telefone está tocando, doutor Pedro, não se preocupe, porque aqui é comum, porque a gente recebe muito médico e o telefone toca mesmo. É para você, como um podcast agora. Olha aí, e aí, vamos lá, continua. E aí, realmente, você acaba sendo atraído pelo que ele vê na casa. Realmente, meu pai é uma inspiração, sempre foi uma pessoa modelo, é uma pessoa que eu acho que ninguém pode dizer que ele foi desonesto com a pessoa ou que ele agiu pelas costas de ninguém. Sempre foi uma pessoa que foi muito direta, sempre foi um exemplo muito grande para a gente seguir. Um exemplo de integridade e com dedicação. E isso também levou, então optei pela medicina, fiz os meus 6 anos de curso de medicina. Tem até uma história que realmente, até pelo desejo de ver, eu consegui passar na época na Federal, na UFRN aqui mesmo, onde eu queria. Fiz até outros foras, mas quis ficar aqui, só queria que fosse aqui. Cursei aqui consegui vencer aquela demanda que tinha para aquele curso. E aí, ao longo da faculdade de medicina, você acaba sendo atraído por aquilo que você se sente mais à vontade. E aí, realmente, adorava muito a parte de sempre acima do pescoço, do peito para cima. Então, eu gostava muito de pneumologia, gostava muito de cabeça e pescoço, gostava muito de neurologia, gostava muito de otorrino. E acabou sempre delimitando ali para aquele espaço. E acabei realmente, e a gente via todo aquele legado que a gente tem da Clínica Pedro Cavalcante, que foi fundada quando eu tinha 3 anos de idade, foi fundada aquela, e realmente eu cresci junto com ela. Os funcionários faziam parte do meu dia a dia da clínica, não sabia nem o que eles faziam quando era pequeno, mas eu lembro daquela pessoa, onde é que ele trabalhava mesmo, ele era de tal setor. Eu disse, é mesmo? Então, às vezes até a gente nem conhecia aquilo, mas a clínica fez parte da vida da gente. E aí, quando foi em 2008, eu me formei
e decidi fazer otorrino. E meu pai, como tinha um curso de residência médica, disse: vou fazer otorrino aqui mesmo na cidade, com ele como meu professor. E como ele foi meu professor de química no ensino médio, ele também foi meu professor de otorrino na residência médica. Como é que foi para você ter seu pai como professor? Seu otorrino, que já era, né? Uhum. Que é até hoje o seu exemplo, a sua inspiração. E ele ser o seu professor ali eu acredito, na residência. Primeiro que ele é um ótimo professor, então foi muito bom, tá certo? Passou muito conhecimento. E realmente também tem uma forma de lidar diferente, porque a gente sente aquela pressão de querer principalmente mostrar como dizer, que a gente está seguindo aquele passo e que a gente pode continuar preenchendo, como eu falei uma vez, preenchendo o sapato de gigantes que me antecederam para que eu pudesse aprender se necessário. Eu acho que ele teve muita felicidade, é um exemplo a ser seguido por tudo que ele criou e como ele fez as pessoas que acreditarem no nome Pedro Cavalcante. E realmente quando eu decidi fazer, na verdade, ele teve a necessidade de fazer as pessoas acreditarem, de mostrar às pessoas e de realmente mostrar o conhecimento. Na verdade, eu já tinha... meu principal desafio foi vencer as expectativas, né? Todo mundo espera muito. Quando meu filho nasceu, que eu botei o nome Pedro Cavalcante, eu senti, quando disseram para o meu filho, disse: olha o peso do nome que ele está carregando. Por causa do avô. E eu disse: rapaz, eu carreguei esse peso também. E graças a Deus eu carreguei com muita alegria e carrego até hoje. E a gente está trabalhando. Há 15 anos eu estou formado do curso de medicina e trabalhando com otorrino, fazendo meu trabalho lá na nossa clínicazinha. Tá certo que hoje não é mais tãozinha, já está bem grande. Isso que eu ia dizer, né? Não é uma clínicazinha. Doutor Pedro, dos otorrinos que trabalham lá na clínica hoje, que são da clínica Pedro Cavalcante, muitos foram seus alunos também, como o Pedro. Nós temos, né? Foi em 95 quando eu criei a residência médica. Você imagina que ele se formou em 2008. Então, quando eu criei a residência médica, ele ainda estava como um estudante secundarista, né? Então, não foi em função disso, era eu com a vontade de ensinar. E, com isso, a gente vai conhecendo as pessoas e as pessoas vão conhecendo a gente. Um período da clínica varia de 3 a 4 anos de convivência. Então, da mesma forma que eu conheço a pessoa, né, se ela é uma pessoa estudiosa, se é uma pessoa dedicada, se é uma pessoa disponível, se é uma pessoa agregadora, se é uma pessoa que se dá muito bem com os colegas, que se dá muito bem com os funcionários, né, independente da posição do funcionário dentro da nossa clínica. Então, essas pessoas me fazem porque eu convide para que a gente possa ampliar nossas estruturas e ele passar a trabalhar com a gente. Então, essa experiência é muito rica, porque a gente parece que sente o aroma daqueles bons. Então, dos mais de 60, né, que eu já formei, pelo menos uns 25 vieram de outros estados, uns 25 a 30. E ficaram aí uns 30, que uns eram filhos de otorrino, outros eram sobrinhos de otorrino, outros eram casados com otorrino. E com isso eu não fazia discriminação. Mesmo que ele fosse ser formado aqui, ele ia ficar em Natal, porque o pai tinha, se quisesse fazer, já que queriam fazer otorrino. E eu posso dizer para você que nunca me preocupei com isso, mas eu pude escolher até hoje os 23 que eu considerei melhores, e eles trabalham conosco. Outro dia me fizeram uma pergunta para tentar ver se eu tinha ciúmes. Disseram assim: ó, Pedro, mas parece que o seu filho já está ficando mais famoso que você. Aí eu disse: a felicidade do mestre é ser ultrapassado pelos discípulos. Olha aí. Então, é uma coisa que me deixa feliz. Você fala assim, né? O seu filho está ficando mais famoso que você. Doutor Pedro, já aconteceu? Alguém marcou a consulta quando chegou no consultório, mas não é doutor Pedro Cavalcante? Quem é você? É o filho? Como... Já teve essa troca de pacientes? Todo dia acontece, tá certo? E a gente realmente, eu acho até bom, eu gosto que venha pessoas
E muitas vezes até sem saber, às vezes, eita, eu parquei errado. Tudo bem, pelo menos tá dentro de casa e a gente vai trabalhando, tá certo? E, na verdade, muitos dos meus pacientes hoje são pacientes que eram do meu pai, que realmente estão comigo e decidiram continuar comigo, me acompanhando. E eu tenho muita alegria em dizer que eles têm, como também tem os meus pacientes que ouviram falar, que quiseram me conhecer por causa do... E tem outros que simplesmente marcaram, às vezes nem sabia quem eu era, e aí perguntam, como é? Às vezes até tem médicos que tem pacientes que procuram a clínica, às vezes na necessidade, acaba conseguindo, por ventura, uma consulta comigo e diz, e qual é seu nome? É Pedro Cavalcante. Vixe, o mesmo nome daqui? Eu disse, eu sou... o mesmo nome foi meu pai que fundou. E outros que até olham para mim e dizem, eu pensei que Pedro Cavalcante era mais velho, você tá tão novo. Realmente... É muita história. É muita história. Aí lá vai eu contar a história toda da nossa empresa lá. Então essa história vocês vão acontece muito sempre, e para mim né? é uma grande felicidade atender os pacientes que foram do meu pai. E realmente, às vezes até a maior alegria é a gente saber que está conduzindo e que muitas vezes o paciente está feliz em estar me acompanhando já há anos comigo. Já tendo passado pelo meu pai hoje ainda atende, tem consultório, mas não tem o particular, o privado dele, e aí muitas vezes é muito feliz para mim estar fazendo esse acompanhamento. Olha, tocou de Dr. Pedro, agora é Dr. Pedro Filho tocando, não tem jeito. Olha, eu tenho umas histórias também engraçadas. Eu, como cheguei aqui com 25 anos, né, já pós-graduado, e aí com 30 anos eu inaugurei a clínica sendo um hospital-dia. E claro que fazia muita cirurgia e tudo, eu tive uma boa formação cirúrgica. E aí começou a vir gente de outros estados e tal, né, para isso. Mas como eu tinha feito a homenagem ao meu pai, tudo lá tá, Clínica Pedro Cavalcante, Clínica Pedro Cavalcante, mas na minha porta estava escrito Pedro Cavalcante Filho. E aí uma vez chegou um senhor que veio de Manaus. Alguém referenciou e ele veio aqui para a gente avaliar um caso cirúrgico. E aí, quando ele entrou, que olhou para mim, eu com 32 anos de idade, né? Nunca usei barba, né? Nunca usei bigode, então, aquela cara de menino. Aí ele ficou em pé, não sentou. Aí ele disse, eu acho que eu quero me consultar com seu pai. Aí eu disse assim, não tem problema. Eu ligo para ele agora... Qual é o ano do seu carro? Aí, do meu carro? Sim, o carro que o senhor anda, qual é? Por que você está dizendo? Não, porque meu pai é mecânico, eu não sei se vai conseguir cuidar do seu carro se o seu carro estiver em Manaus, né? E quem é o doutor Pedro Cavalcante? Sou eu. Mas você não é o filho? Aí, não, o meu pai não era médico e tal, então isso aí depois tornou-se um grande amigo, até operou-se conosco. Mas chegava no consultório ali, Tirol tinha muitas clínicas, né? Aí já chegava uma pessoa e dizia assim, doutor Pedro, eu vim aqui porque eu estou com a irritação nas minhas axilas. Eu digo, peraí, eu estou achando que você queria marcar com Pedro Trindade, aqui na frente, a uns 300 metros, que é um grande dermatologista aqui do Rio Grande do Norte, né? Porque eu não entendo muito de ouvir nada de e o senhor é otorrino? Sou otorrino. Então eu que me enganei, deve ser Pedro Trindade. Outra vez chegava... Às vezes chegou assim uma mulher mais cheinha um pouquinho, aí dizia, doutor Pedro, o senhor vai fazer um regime para eu emagrecer. Eu digo, acho que você está querendo procurar Pedro Alcântara, que é bem na outra rua, mas um excelente endocrinologista. Todo mundo pertinho. Rapaz, confundia, né? O nome Pedro Cavalcante confundia com essa história. E depois a clínica passou a se confundir muito comigo, até o ponto de eu chegar à conclusão de que a clínica já era muito maior do que eu. E aí foi quando eu entendi que ela não era mais uma clínica, tinha um dono. Passei a ser muito mais colaborador da clínica e a gente tenta, e sempre tenta fazer com que ela se torne mais profissional para que não dependa da gente como as pessoas e tudo. Então temos hoje pessoas que trabalham, especialistas em administração de clínicas e tudo isso, para que a gente faça um trabalho bem profissional, porque... Eu digo muito aos colegas que vinham conhecer a clínica, porque pretendiam montar uma clínica. Olha, se você pretende
pôr uma clínica para ganhar dinheiro, esse é o objetivo, é melhor você ser médico, vai ganhar dinheiro também, mas não vai investir tanto, não vai lhe dar tanto trabalho. Agora, se você quer criar uma clínica para ela ser eterna, aí você vai, porque você vai passar o seu tempo, mas ela vai continuar, né? Se souber acompanhar os avanços tecnológicos, principalmente nos últimos 30 anos, né? Se a gente for olhar, o avanço tecnológico foi muito alto. E a gente tem que acompanhar. E avanço tecnológico envolve muito investimento. Verdade. Né? Então, só no espaço físico, mas nos equipamentos. Então, é uma preocupação diária da gente com relação ao que está acontecendo no mundo, para que se a gente não for o primeiro a introduzir essas novas tecnologias na nossa clínica, mas também não vamos ser o último. Está entendendo? Ali acompanhando de perto. Tem que acompanhar de perto, porque quando um equipamento lá, mesmo no primeiro mundo, como chama, nos Estados Unidos, na América do Norte ou na Europa, ele é colocado no mercado é porque ele é viável. Ninguém vai vender um equipamento que sirva para dar diagnóstico, para ajudar numa cirurgia, se ele não for viável economicamente. E o dia lá só tem 24 horas. E aqui tem a mesma quantidade de horas. Né? Não tem ninguém com 4 mãos, com não sei, então com 20 dedos na mão. Então a gente tem que seguir, tem que entender que se é viável, pode. E foi isso que eu fiz, principalmente utilizando-se de agentes financeiros com um caráter social, por exemplo. BNDES, BNB, que é o Banco do Nordeste do Brasil, cooperativa, como é o caso da Sicredi, e a gente fazer um projeto de financiamento e de viabilidade econômica para que você tenha coragem de investir sabendo que aquilo vai dar retorno. Uhum. E aí isso não justifica dizer, porque aqui a economia é muito ruim, tem muito pobre, tem muito não sei o quê. Isso não impede que você acompanhe a forma que o mundo está andando. Você tem que estar hoje atento. está bem mais fácil, né? A gente vê uma tecnologia que lançou lá do outro lado do mundo e rapidamente já está aqui também. É tudo em tempo real, né? Tudo em tempo real. Falar nessa história de tempo real. Como era o cenário da otorrinolaringologia quando era doutor Pedro e hoje com o doutor Pedro, que é filho, mas não é filho. Pedrinho, né? Que chamam Pedrinho. Eu digo até as pessoas quando confundem assim, aí eu digo assim, mas eu sou pai e sou filho, mano. Era que eu sou filho de Goiamum, que tem Elinho Julião dizia, todo mundo tem um pai, eu não tenho um. Mas assim, olha, na verdade o grande problema da comunicação era, como é que eu vou estudar? Não existia internet, isso é um mundo fabuloso. Você tem acesso a tudo. Tem que saber usar, porque tem também portas que você abre que elas não estão falando a verdade. E o que é que acontece? Então eu tenho que pedir livros emprestados a meus professores, certo? E a gente tem que estudar, devolver o livro, que é sempre bom devolver, né? Uhum. Então o que é que acontece? Era tudo mais difícil. Mas a gente tinha o professor nosso como uma tribo indígena tem um cacique. Você sabe que quando um cacique morre numa tribo indígena, é choro e ranger de dentes o tempo todo. Por quê? Porque ali não morreu só um índio, morreu uma enciclopédia. Uhum. E a gente tinha as nossas enciclopédias, eram exatamente nossos professores. A gente tem que estudar, perguntar. Eu cobro muito dos médicos residentes, porque você está sem estudar já faz uns 3 meses. Que é isso, professor? Eu estudo toda semana. Se estudasse toda semana, eu tenho uma pergunta para fazer a mim. Porque quem estuda tem dúvida. Uhum. Então, na verdade, a dificuldade era essa, acesso à informação, né? Então, hoje a gente tem a internet, tem YouTube, né, que mostra cirurgias com detalhes que você levaria anos para aprender e tal. Então, essa realidade mudou, mas eu sou contemporâneo, né? Eu comecei sem e fui incorporando tecnologias, né? Hoje eu no final do ano eu faço 44 anos de formado. Então, é uma vida, né? E que a gente sabe que não pode parar de estudar. Mas tem isso. Outra coisa era o seguinte, naquela época, o padrão de um médico era dele ter 1 ou 2 empregos. Se fosse 2 federais, esse era o máximo. Uhum. Né? Então, era do INAMPS e era da universidade.
E quando eu cheguei, já cheguei pensando diferente. Que achava que a gente tinha que fortalecer mais era a clínica privada. Por quê? Porque em 80 começou o grande movimento dos planos de saúde. Então, se as pessoas iam pagar para ter um plano de saúde, eles precisavam ter acessibilidade. E ter acessibilidade não significa ter um especialista na cidade, significa ter horário para atender ele. E eu comecei a me dedicar uma boa parte do meu tempo à iniciativa privada, entrando de noite adentro, como diz. Mas por quê? Porque eu precisava realmente de ter uma clientela. Hoje a nossa clínica ela tem mais de 500 mil prontuários nas 9 unidades juntas, né? Mas tudo é centralizado. Nós temos um call center para marcar as consultas para todas essas 9 unidades, né? Inclusive o Hospital Dia. Então a gente foi tendo que acompanhar tudo isso, né? Então a gente vê que o investimento é alto, mas a qualidade do serviço é boa. E o resultado dos tratamentos que a gente implementa, quer seja um clínico ou cirúrgico, é a razão da existência nossa. Certo? Então, se fosse para ter mau resultado, já tinha desistido antes, né? Agora, doutor Pedro não atende mais, né? No consultório, não atende como antes. Você termina consultando ele também, Pedro, quando tem um paciente, tem algo mais complicado? Aí, eu acho que a opinião do meu pai aqui nesse caso é importante. Como é que é essa relação de vocês? Com toda certeza, né? Então, existe realmente as discussões de casos, né? Certo? A gente tem um horário para discussão de casos lá, tá certo? E a gente também, sempre que precisa de ajuda de realmente pessoas que têm mais experiência numa determinado tipo de doença, saber qual foi a experiência que ele já teve com aquela determinada doença. Aí eu tive alguns casos que eu fiz desse jeito. Mas se você também fazer desse jeito, ele vai dizer que faz alguma coisa. Aí a gente vai também criando um juízo de valor a partir da discussão e a partir da experiência de cada um. Então, com certeza, a medicina hoje tem muita coisa baseada em evidência, mas tem muita coisa que tem que ser feita com a experiência também. E os melhores médicos são aqueles que conseguem julgar com esses dois tipos de situação para que a gente possa trazer o que é melhor para o paciente. Porque no final das contas o que importa é o paciente. É como é que a gente vai... a gente senta ali numa cadeira e senta uma pessoa ali, ele está ali para que você resolva um problema que ele tem. Ele está ali para desabafar o que está incomodando ele. E realmente ele está ali para pedir uma ajuda a você. Então você imagina sentando se você enxergar cada pessoa que senta ali como um pedido de ajuda, então você quer realmente mostrar o que é melhor para ele. Então você quer mostrar para ele quer poder melhorar aquela situação dele, quer poder trabalhar. Por isso que diz que é um sacerdócio, porque você tem a obrigação de fazer aquilo ali, né? Não tem como negar. E eu tinha um professor que dizia que tem que estudar sempre, tem que estar sempre aprendendo coisas novas, porque na medicina, falta de estudo é negar socorro. Porque cada vez que você estuda mais, cada vez que você vai entrar em contato, que você entra em contato com o paciente, você está prestando o melhor socorro ao paciente. Então, eu sempre marcou muito isso e a gente tem que dedicar, é uma profissão que a gente tem que dedicar, tá? Tem que dedicar todo o nosso conhecimento, todo o nosso tempo também, e também toda a nossa compaixão para cada um deles. Eu tinha até falado de resultado e você faz uma pergunta de resultado. Até que a gente está combinando, mas não teve essa combinação. É que você está muito atenta ao que a gente está falando. Porque é o seguinte, quando eu digo que o que importa é o resultado, é o quê? É que o médico, ele nunca cessa a participação dele. Se a doença do paciente tiver cura, a gente vai fazer o máximo para conseguir essa cura. Se ela não tiver cura, eu vou fazer o máximo para que ela tenha controle. Por exemplo, a diabetes é uma doença que precisa ser controlada, uma hipertensão precisa ser controlada, né? Muitas vezes uma sinusite precisa ser controlada. E muitas vezes a gente diz, e quando não tiver cura nem controle, aí o que é que o médico faz? Ele tem que confortar o paciente. Então nunca cessa a participação do médico. Mas uma coisa é certa, os bons resultados são fruto da experiência. E a experiência é fruto dos maus resultados. Não existe nenhum médico 100%, não existe nenhum médico semideus, nem o próprio. Então a gente sabe que nós somos limitados, mas a gente tem que fazer o máximo. Então,
quando a gente está fazendo isso e não está funcionando, a gente começa a mudar de estratégia, começa a estudar mais, começa a procurar gente mais experientes. Porque o lugar no mundo, qualquer que seja a profissão, só tem lugar para 2 pessoas: os inteligentes e os sábios. Os inteligentes são aqueles que aprendem com seu próprio erro. E os sábios são aqueles que aprendem com o erro dos outros. Esse é que é o cara. Tá entendendo? Não estou me colocando nenhum dos dois. Estou dizendo que tem que estudar muito. Doutor Pedro, quando seu filho estava falando e você olhando assim, o olhinho brilhando, qual foi o momento nesse tempo todo de relação de vocês que você olhou para Pedro? Poxa, esse médico é meu filho. Fui eu que estudei química com ele. Fui eu que fui o professor da residência. É meu filho, com orgulho. Quando foi que você sentiu orgulho? 2 momentos que não se repetirão, mas também eu não esquecerei nunca. O primeiro foi no dia da formatura dele. Então, chega um momento. Embora que a formatura, muitas vezes, é angustiante para o que está formando. Por quê? Porque ele não sabe agora como é que ele vai fazer. Uns não sabem nem qual é a profissão, qual a especialidade que vai seguir. Outros sabem, mas o funil para entrar numa prova, num concurso de residência é muito grande. O número de vagas é muito inferior ao número de médicos especialistas, incorporando todas as especialidades. Então, eu estava na clínica quando o meu anestesista, hoje tem mais de quase 40 anos que é meu anestesista, o doutor Geraldo Ferreira, que é o presidente do sindicato dos médicos, disse: rapaz, hoje eu estou com um programa que eu não podia faltar, mas eu vou ter que ir à formatura da universidade, da Faculdade de Medicina, da UFRN, porque vai ser é sempre uma muito bonita, né? Principalmente ele, sindicato dos médicos. Eu disse: não, você não vai para essa. Quem vai sou eu sou sindicalista, sou seu amigo, e você vai abrir mão para que eu lhe represente nessa formatura. E aí eu fui, não falei nada para Pedro, e aí quando foi na hora da mesa que eu entrei, tinha saído, né, já me conhecia porque eu tinha sido secretário de saúde e tal, mas do estado, e aí eu disse assim: eu só quero entregar o diploma a uma pessoa, Pedro Guilherme Barbalho Cavalcante. Então eu tive a felicidade, assim, a alegria, a emoção maior, não foi de ver o filho se formando, fui eu que entreguei o diploma dele de médico, porque eu também era da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então isso me marcou demais, né? A gente dizer isso. Até depois tinha um grande amigo dele, doutor Tiago, que é anestesista hoje, que estudava muito com ele lá em casa, e eu, vez ou outra, eles perguntavam, e eu ia dar minha experiência em algumas outras coisas de medicina. E aí eu digo: eu vou também fazer, vou entregar Tiago Lago, né? E aí eu entreguei a segunda, mas já porque já estavam procurando quem queria entregar mais, são muitos, são 100, né? Eu digo: vou entregar o segundo, Tiago Lago, que ele era no P, veio o primeiro nome dele, depois veio no T o nome Tiago. Então essa foi assim uma emoção, né, enorme que a gente tem. E a outra foi no Congresso Mundial de Rinologia, né, de trata-nariz, e o presidente, que era meu amigo, é meu amigo, ele simplesmente colocou eu e Pedro na mesma mesa de discussão. E aí eu disse: como é que você faz um negócio desse? Como é que eu vou discutir com o meu filho numa mesa redonda e tal? Mas eu quero você ir lá, exatamente você aí, você vai ter que estar lá com ele e tal. Então ele abordou um tema, eu abordei outro, e aí não houve essa discussão que eu pensava que poderia ter, e também não houve discordância dos outros membros da mesa, mas para ser um congresso internacional, um congresso mundial, aquilo teve um significado para mim. Aí foi quando eu disse para ele: olha, a partir de hoje eu não aceito mais convite, nem nacional nem internacional, porque você chegou no último ponto. Nada vai mais mexer com minha emoção do que essa participação nesse congresso. E a partir daí, Pedro passou a me representar nos congressos internacionais e nos nacionais, e com isso eu fico muito orgulhoso, né?
porque ele é bem reconhecido também como uma pessoa de um nível, né, de formador de opinião e speaker, que é os palestrantes que são praticamente em todos os congressos são chamados para falar. Aí você vai só na plateia agora acompanhar. Às vezes eu não quero nem ir, para não ficar, né, com algum gostinho de quero mais, mas sempre que eu posso eu vou a todas as palestras que ele dá e tal. E o pessoal entendeu disso, né? Porque não tem mais, a coisa vai andando, a gente tem um ciclo, certo? Então eu acho que hoje, com esse conhecimento todo, é uma gama de bons profissionais, certo? E eu acho que eles que têm que ter a oportunidade, porque eles têm a tecnologia na mão e têm conhecimento também. Então, a gente ficar querendo ocupar espaço com jovem não dá certo, não. É melhor a gente ficar aplaudindo. E você, Pedro, qual o momento assim que você tem maior orgulho de ser filho? Os grandes momentos que eu tive realmente foi da minha lembrança. Primeiro, pai é pai, né? A gente tem muitos momentos pessoais, tá certo? De dificuldades que a gente tem, momentos de dúvida, momentos ao longo da vida, como criança, como adolescente, que a gente sabe que sempre tem um pai do lado, né? Mas eu acho que as vezes que me marcou, principalmente, foram as vezes que ele foi meu professor. Ele foi meu professor de química, realmente, no meu ensino médio, tá certo? Quando eu era adolescente. Entrei na faculdade e ele também chegou a dar as aulas de imunologia, que sempre foi o foco dele, foi a parte de alergia. E realmente como otorrino. Então sempre vem essa lembrança e vem desses momentos em que ele me ensinava. E que ele, mais ou menos como quando a gente tem, quando o pai pega na mão da gente, desde o momento para ensinar a gente a andar de bicicleta, ou para passar uma dificuldade, ele também passou por esses momentos com relação à minha vida profissional. E aí acaba sendo uma situação em que a ideia, né, a lembrança de que ele participou em todos os momentos da minha vida realmente é muito forte. E agora mesmo, e como você disse, continuo trazendo casos para ele, a gente continua discutindo, ele continua dizendo suas opiniões e outras, e a gente tá com o grupo, a gente tem um legado a ser cumprido, e é isso que eu sinto. É um senso de missão, de levar todo aquele trabalho que foi feito agora, já vai fazer 40 anos não chegou ainda não, mas está 38 anos desde a fundação da Clínica Pedro Cavalcante, para que a gente transforme isso aí numa empresa sólida, num legado sólido e numa história da nossa família. Quem sabe teremos o Pedro Cavalcante bisneto também lá atendendo, hein? Já está lá, já tá estudando. Está com 9 anos, meu filho. Tenho 2 filhos, um de 9 e outro de 5. E realmente, quando a gente é pai, a gente começa a ter uma outra visão do que é ser pai, né? E do que é uma outra visão de como é que foi coisas que a gente acha que são simples e que podiam ser resolvidas, a gente começa a ver toda a complexidade, até mesmo na forma do que conversar com o filho, tem toda a complexidade. E realmente eu acredito que se eu sentir o peso da expectativa com relação ao meu pai também, eu tenho certeza que como filho também, a forma como ele lidou, a forma como ele foi um exemplo, a forma como ele foi um modelo, tá certo? Uma pessoa pela integridade, honestidade, e eu vejo que ele carregou isso de forma linda, bela, e que eu espero também carregar para os meus filhos. Dia dos Pais está chegando, amanhã é Dia dos Pais. E o que é que você quer falar para o seu pai aqui? Aproveita, Pedro, para agradecer, para dar sua mensagem do Dia dos Pais para Dr. Pedro, que já está aí do seu lado, segurando sua mão, desde da bicicleta, desde os primeiros passos. Acredito que na primeira cirurgia também, está ali certeza. Perto. E o que é que você gostaria de falar para o seu pai hoje, aí, nessa véspera do Dia dos Pais? Primeira coisa, não tenho o que falar, não ser obrigado, tá certo? Então, muito, muito agradecido por tudo que meu pai fez por mim. Muito agradecido pelo sacrifício que ele teve, tá certo?
o sacrifício de me dar todas as oportunidades necessárias. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que a pessoa para ter um sucesso na vida, ele tem que querer, ele tem que saber e ele tem que poder. E nada disso, nada do que eu sou seria possível se não fosse pelo que ele me deu, pelo que ele se tornou possível. Então só o poder, só o que ele me deu de possibilidades, eu já agradeço muito. Tudo que ele me deu de saber, eu acredito muito, tá certo? E eu acho que o meu querer também veio totalmente relacionado à minha visão que eu tenho dele, a forma como eu enxergo ele. E aí, doutor Pedro, como é que fica o coração e o... Olha, já que você falou do Dia dos Pais, né? Eu tenho que também lembrar do meu pai. Tem o seu pai, né? O Pedro Cavalcante, que e ele... Eu lembro dele todos os dias. Já tem... Foi 2004, né? Vai fazer agora 20 anos, faleceu. Mas me lembro todos os dias por causa das frases que ele me deixou. Certa vez eu numa conversa bem informal com ele, lá na casa dele, eu digo, papai, mas eu vou deixar de herança para os meus filhos a educação. Ele, não faça isso. Porque a educação você pode comprar. Você bota nos melhores colégios, contrata os melhores professores e ele vai ser bem educado. A maior herança que um pai pode deixar para um filho é o exemplo. Então, isso me diz tudo. Então, ele deixou o exemplo para você e você está deixando, né, doutor Pedro? É isso mesmo. Para os seus filhos. Com emoção e tudo. Que lindo. A gente estava aqui conversando, gente, e ele falou, né, dos 3 filhos, que é Pedro, Paulo e Priscila. E Pedro, você ensinou tudo, né? Até essa parte da otorrinolaringologia, da parte profissional. Paulo, essa parte da gestão. E a Priscila, que foi para a área da moda, de design. O que foi que o doutor Pedro falou para ela, doutor Pedro? Disse, minha filha, os outros eu pude influenciar muito na formação deles, né? Ensinei na prática o que eu vivi na otorrino e também na gestão de empresa. Agora, para você vai lá fazer moda e design, eu não posso nem lhe ajudar muito, porque eu sou uma marmota. Mas ajuda com exemplo, né, doutor Pedro? Exato. E com apoio, com segurar da mão. Tem que ter perseverança, né? Tem que ter firmeza para acreditar. Porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Verdade. Então, você tem que agarrar com a causa. Né? Muito obrigada, vocês dois, por terem vindo participar desse podcast, por estarem aqui compartilhando essas histórias, né, de pai e filho, de otorrino com otorrino também. Essa partilha, essa cumplicidade tão linda de se ver, que mesmo quem não conhece vocês, sabe, pelo simples nome, né? Entrou na sala, você se vê nele, doutor Pedro? Sim, eu digo, inclusive, que a gente está encarnado nos filhos. Por quê? Porque junta-se o meu DNA com o DNA da mãe e eles carregam 50% meu e 50% dela. Então, eu estou dentro dele, logicamente no genoma. Já tenho meus netos. Um que vai com esse quarto Pedro da nossa dinastia. Mas, por exemplo, eu já deixei 25% do meu DNA para ele. Né? Porque ele agora já está na outra geração. Então, eu vejo que numa família que é unida, numa família que tem princípios, todos estão ligados intimamente uns aos outros, além do genoma. Então, para mim, isso é que é o importante. Ótimo. Feliz Dia dos Pais para vocês dois. Muito obrigado. Parabéns por essa história linda, por essa cumplicidade. E que a gente venha contar outras histórias. Vamos mostrar aí essa evolução da dinastia Pedro Cavalcante. Obrigada. Vai entre aspas, né? Essa dinastia. Vamos lá. Mas... Então, eu gosto muito de história também. Uma coisa que toda a história buscou foi a imortalidade. Mas a verdadeira imortalidade está no legado que você deixa para gerações seguintes. E aí eu fico muito feliz de participar desse meu legado. Então, obrigado, pai. Coisa boa, lindo vocês dois. Parabéns. Obrigado. E parabéns para você que acompanhou mais esse podcast com esses pais, né? E feliz Dia dos Pais para todos vocês.